A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia do Cuidado com a Terra. O nosso texto áureo está em Salmos 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Hoje nós falaremos da mordomia, do cuidado que devemos ter com a terra, que é de nossa responsabilidade, de nós cristãos, cuidarmos do meio ambiente. São ordenanças de Deus. Deus fez a terra, fez o homem para cuidar dessa terra, cuidar do meio ambiente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 1, versículo 26 ao 30. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Deus criou a terra, Deus criou o homem à sua semelhança. Deu a terra ao homem para que dela cuidasse. Nós, como mordomos de Deus, devemos zelar pelo meio ambiente. O nosso objetivo geral dessa lição é pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Que somos mordomos de Deus, somos servos de Deus. Devemos obedecer essa ordenança do Senhor. Nós somos mordomo. Ser mordomo do Senhor é cuidar das coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. Para ser o mordomo de Deus na terra, Deus entregou esse planeta Terra aos nossos cuidados. Para ser um bom mordomo, que alegre ao Senhor,
que cuida bem dos bens do seu senhor. Nós, como mordomos, devemos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E o meio ambiente. É o nosso dever zelar pelo meio ambiente. É nosso dever zelar, cuidar da terra. Pela fé, entendemos que ela é obra de Deus e não o resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Não há lógica em dizer que um sistema tão completo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo-o surgir a partir de sua palavra, como está em Hebreus 11, versículo 3. Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Está em Apocalipse 4:11. Deus fez a terra. Somente Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor. A Ele devemos obediência. A Ele devemos honrar, glorificar por tudo que o Senhor tem feito em nós, na nossa vida e em tudo onde estamos. Tudo pertence ao Senhor, tudo foi o Senhor que fez. A Ele toda a honra e toda a glória. A terra habitável. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, tirar o alimento para sustentar. Deus é bom. Conforme diz a Bíblia em Isaías 45:18. Porque assim o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nós temos apenas um Senhor. Somos servos de apenas um Deus. Aquele que devemos obedecer, dar a glória e a honra de que merece. Toda a honra, toda a glória a Ele pertence. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os cristãos, os que creem em Jesus, sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é Ele, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, como está em Atos 17:25. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto
e os alimentos necessários à nossa subsistência. Sem a natureza não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, como está em Mateus 5, versículo 45. Por isso devemos agradecer a Deus pela sua infinita bondade, pelo grande amor que Ele tem por nós. Reconheçamos que Ele provê tudo que nós precisamos. Por isso, devemos honrá-lo, glorificá-lo, porque Ele é digno. A missão de governar a Terra, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes, a Terra pertence a Deus. Primeiramente, por direito de criação, diz o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Está em Gênesis 1:1. Portanto, cuidemos com zelo do meio ambiente. Assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes, a Terra pertence a Deus. Primeiramente, por direito de criação, diz o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Portanto, cuidemos com zelo do meio natural. Como está em Salmos 104:30, 65, 9 ao 13. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Por isso devemos zelar da terra, cuidar da terra, como o Senhor deixou em nossas mãos, para que cuidássemos. Como mordomos de Deus, devemos obedecer e zelar, cuidar dessa terra que provém o nosso alimento, o nosso sustento. A terra é do Senhor, a natureza é uma dádiva divina. Por isso o homem deve cuidar da terra. O homem deve zelar. Como bons mordomos, devemos zelar por tudo que pertence ao Senhor. Nada aqui é nosso. Tudo é do Senhor. Somos apenas mordomos, administradores dos bens do Senhor. Terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Está em Gênesis 2, versículos 5, 6. O ser humano, por conseguinte, era e continua o ser indispensável ao cultivo, a guarda e a preservação do planeta
esta é a nossa missão. É o nosso dever. É dever do homem cultivar a terra, da terra tirar o alimento. Cada um na sua função, cada um cuidando, deve dar de si tudo aquilo para que a terra seja bem cuidada, bem tratada, que o nosso meio ambiente seja preservado. Cristãos devem ser exemplo. A terra depois da criação do homem. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e a sua vocação para ser o mordomo do jardim, como está em Gênesis 2, versículos 7 e 8. Nesse tempo a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Primeiro Deus preparou o ambiente para depois formar o homem, para cuidar daquele local, cuidar daquela terra, cuidar daquele jardim. Muitas foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal, como está em Gênesis 2, versículo 9. O Criador entregou ao homem a sua grande missão, como está em Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem cuidava do jardim do Éden. Deus colocou o homem para que o homem lavrasse a terra, para que o homem guardasse o jardim, cuidasse do jardim. A terra depois da queda do homem. O homem desobedeceu à ordem divina. E toda desobediência tem suas consequências. O homem desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto proibido. Deus deu a Adão, a Eva, um jardim com muitos frutos. Ali havia tudo que o homem precisava para viver. Tudo que o homem precisava, Deus deu. Porém, Deus limitou o homem a comer do fruto daquela árvore. Do fruto da árvore do bem e do mal. O homem tinha de tudo ali no jardim, menos o direito de comer o fruto daquela árvore. Mas o homem desobedeceu. Desobedeceu a Deus e sofreu as consequências. E o homem continua sofrendo até hoje as consequências da desobediência de Eva e Adão, dos primeiros moradores da terra. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Diz o Gênesis. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de sua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela,
Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Está em Gênesis 3:17. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem, como está em Romanos 8, versículo 20 e 21. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. A falha do homem na mordomia da terra. Eis uma pergunta. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? A mordomia do meio ambiente. A falha do homem na mordomia da terra. Desenvolvimento sustentável é a missão de prover o desenvolvimento econômico e ecológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente, como está em 1 Timóteo 6, versículo 10. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidade e violência sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura, como está em Jó 24:12. Em resumo, o processo de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. A degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra, como está em Jó 2, 1, versículo, como está em Jó 2, versículo 1 e 2. Ele provoca tragédias espirituais, morais e física contra o homem. Assim, movido por um sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Quantos rios que outrora limpos e cheios de peixe são agora poluídos e impróprios à saúde. O homem está destruindo o meio ambiente. O homem, como mordomo de Deus, deveria zelar, cuidar do meio ambiente. Mas tem também o adversário, que trabalha a favor da derrota do homem, a favor do homem ser destruído. O adversário de Deus, adversário do homem, trabalha e através dele ele provoca tragédias,
tanto morais como físicas. Coloca sentimentos nos homens, sentimentos de ganância. E o homem esquece de olhar para Deus e vai seguindo por esse caminho de pecado, destruindo o que Deus fez, destruindo a própria natureza, destruindo a própria terra onde habita. Os cristãos devem ser exemplo, zelar, cuidar do planeta, cuidar da terra. É dever do cristão, em obediência ao Senhor, é o nosso dever. Chegamos à conclusão. Antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Que nós, como mordomos de Deus, possamos exercer bem a nossa função. Cuidar da terra, que a terra pertence ao Senhor. E Deus colocou-a em nossas mãos para que nós zelássemos, cuidássemos. E também nós, como cristãos, devemos ser exemplo de como cuidar, preservar o meio ambiente. Que o Senhor possa abençoar cada um. Deus abençoe e que guarde e ajude a cada um.